Imagine-se sentado numa padaria típica portuguesa, rodeado pelo cheiro a pão fresco, pronto para comer a sua sandes tradicional e beber o seu galão matinal. Agora, imagine afastar esse pão rico em hidratos de carbono e substituir por um prato com 4 ovos cozidos. Pode parecer estranho para muitos, mas esqueça tudo o que a sua avó ou os médicos de antigamente lhe disseram sobre os ovos fazerem mal ao fígado ou aumentarem perigosamente o colesterol. Se eu lhe dissesse que comer 4 ovos todas as manhãs é a arma mais poderosa que tem à disposição para destruir a gordura abdominal mais teimosa, aquela gordura perigosa que nem sequer consegue ver ao espelho. Neste vídeo, vou mostrar exatamente quanta gordura os ovos podem ajudar a perder, o cronograma detalhado de quando cada mudança começa a acontecer no seu organismo e as melhores estratégias para perder peso com este superalimento. Vou ensinar como cozinhá-los da forma correta para preservar todos os nutrientes e quais os ovos nas prateleiras do supermercado que realmente valem o seu dinheiro investido. Vamos analisar juntos o que acontece ao seu corpo se comer ovos todos os dias durante uma semana, um mês ou um ano inteiro. A verdade é que os ovos queimam gordura muito mais rápido e de mais formas do que quase qualquer pessoa imagina, especialmente a gordura visceral que fica compactada em torno dos seus órgãos internos, funcionando como um verdadeiro assassino silencioso. Vou mostrar como este simples hábito matinal pode replicar os efeitos de medicamentos caros para perder peso, como o Ozempic, mas de uma forma totalmente natural e por uma fração do preço. Como bônus especial, no final deste vídeo, vou explicar a única coisa que realmente precisa de saber sobre os ovos e o seu colesterol, antes de decidir comer 4 unidades por dia. Prepare-se para quebrar mitos que duraram décadas. Vamos percorrer um roteiro preciso de uma semana, um mês e um ano, para que compreenda como a gordura da sua barriga desaparece de forma consistente se costuma fazer as suas compras no Pingo Doce, no continente ou no mercado local. Vai aprender, finalmente, a escolher o produto certo sem desperdiçar dinheiro. Existe uma diferença crucial entre a gordura subcutânea, que consegue apertar com os dedos, e a gordura visceral, inflama o seu corpo. E é exatamente aqui que a magia dos ovos começa a transformar a sua saúde de dentro para fora. Nos primeiros dias de este novo hábito, acontece uma mudança profunda que a maioria das pessoas não prevê. A sua fome simplesmente desaparece. Não falo de uma pequena redução, falo de silenciar aquele impulso constante de procurar petiscos na despensa meio da tarde. Existe uma explicação biológica para este fenômeno. Quando consome ovos logo de manhã, eles interagem com as hormonas do seu sistema digestivo de uma maneira única. Uma das protagonistas é a grelina, a hormona que sinaliza ao cérebro que o estômago está vazio. Pense nela como um pequeno duende barulhento que vive dentro de si e está sempre a gritar por comida. Os ovos conseguem calar esse duende com uma eficácia superior a qualquer cereal de caixa. Em simultâneo, o seu corpo eleva os níveis de 2 hormonas essenciais para se sentir cheio: AP, EY, EAGLP. É fascinante notar que a GLP-1 é exatamente a hormona que o famoso medicamento Ozempic tenta imitar de forma artificial para controlar o apetite. Mas no seu caso, está a obtê-la de forma 100% natural, por apenas alguns cêntimos. O equilíbrio entre o sinal de fome a descer e o sinal de saciedade a subir cria um ambiente perfeito para o emagrecimento. Estudos comprovam que quem troca o pequeno almoço tradicional por ovos consome, em média, menos 400 calorias durante o resto do dia, sem sequer se esforçar. Em Portugal, temos a cultura de começar o dia com um pão com manteiga ou um pastel de nata.
Mas esses alimentos provocam um pico enorme de glicose, que cai rapidamente, fazendo com que sinta uma fome voraz poucas horas depois. Os ovos quebram este ciclo vicioso. Como são ricos em proteínas de alta qualidade, exigem que o seu organismo trabalhe mais e gaste mais energia apenas para os processar, o que é conhecido como o efeito térmico dos alimentos. É como se estivesse a acelerar o seu motor interno logo ao acordar. Outro detalhe que quase ninguém conhece é que este efeito de saciedade é duradouro. A ciência demonstra que a influência de uma refeição rica em ovos pode estender-se por até 36 horas. Isto significa que a sua escolha de hoje vai ajudá-lo a manter o controle na manhã de amanhã. Ao acumular este efeito durante uma semana inteira, a perda de peso torna-se inevitável, podendo chegar a quase meio quilo de gordura eliminada sem passar privações. No entanto, o controle do apetite é apenas a primeira peça do dominó, pois o verdadeiro segredo para derreter a gordura acumulada reside na gestão da insulina. Após 1 ou 2 semanas de manter este hábito, algo extraordinário acontece no seu metabolismo. O seu corpo muda o interruptor de armazenar gordura para queimar gordura. Tudo isto começa com a gestão do açúcar no sangue. Os ovos têm praticamente 0 hidratos de carbono. Existe apenas cerca de 1 grama em cada 2 ovos grandes. Quando escolhe comer ovos de manhã, em vez de cereais, torradas de pão branco ou papas de aveia instantâneas, os seus níveis de insulina permanecem muito baixos. A insulina é, sem dúvida, a grande patroa do seu metabolismo. É esta hormona que dá a ordem final para decidir se o seu corpo vai guardar gordura nas células ou se a vai queimar para produzir energia. Sempre que consome um pequeno almoço carregado de pão ou açúcares, a insulina sobe drasticamente e o seu corpo entra imediatamente em modo de armazenamento. Quando a insulina se mantém baixa, o seu organismo consegue finalmente aceder às reservas de gordura acumuladas e usá-las como a sua principal fonte de combustível. Ao trocar simplesmente o que come, ao acordar, está a ligar este modo de queima mais cedo e a mantê-lo ativo durante muito mais tempo ao longo do dia. Se repetir este processo todas as manhãs durante 14 dias, a sua sensibilidade à insulina começa a melhorar de forma notável. Podemos comparar este processo a uma fechadura que estava enferrujada. As suas células são a fechadura e a insulina é a chave. Com uma dieta rica em açúcares, a fechadura encrava e a energia não consegue entrar, ficando acumulada na barriga. Os ovos ajudam a limpar essa ferrugem, tornando o seu metabolismo muito mais flexível. Esta flexibilidade metabólica é o segredo dos atletas e das pessoas que conseguem manter o peso sem esforço. O seu corpo deixa de depender constantemente do açúcar e começa a tornar-se uma máquina eficiente de derreter gordura. É neste momento que a transformação deixa de ser apenas interna e passa a ser visível para quem o rodeia. Deixa de ser apenas uma questão de peso na balança e passa a ser uma questão de composição corporal. Enquanto os outros lutam contra a quebra de energia à meio da manhã, você sente-se estável e focado, porque o seu combustível está a vir de dentro. É o fim do modo de armazenamento e o início de uma nova era de vitalidade para o seu organismo. Imagine que o seu corpo é como um carro híbrido que se esqueceu de como usar a eletricidade e gasta apenas gasolina, cara. A gasolina são os açúcares e a eletricidade é a sua gordura armazenada ao comer ovos diariamente. Tá a treinar o seu motor para ser eficiente de novo. Esta mudança é crucial porque, sem sensibilidade à insulina, qualquer tentativa de dieta está condenada ao fracasso. Não se trata apenas de comer menos, mas de sinalizar corretamente às suas células que o banquete de gordura acumulada está finalmente aberto. Ao fim de pouco tempo, sentirá que a sua energia é constante, sem aquelas quebras dramáticas que o obrigavam a correr.
para o café mais próximo, é um estado de clareza mental e vigor físico que poucas pessoas experimentam nos tempos modernos. E o melhor de tudo é que este processo de reparação celular acontece enquanto desfruta de uma refeição deliciosa e nutritiva, preparando o terreno para o próximo grande passo: o ataque direto às gorduras mais profundas e perigosas que rodeiam os seus órgãos vitais. Quando completa algumas semanas a comer ovos todas as manhãs, a perda de peso torna-se visível a olho nu. É importante esclarecer que não estamos a falar apenas de perder peso em água, mas sim de eliminar gordura corporal real, especialmente na região da cintura. Mas aqui é onde o cronograma ganha uma importância vital e revela algo que surpreende a maioria das pessoas, porque existem, na verdade, dois tipos diferentes de gordura na sua barriga. Existe aquela gordura que consegue apertar com os dedos, que fica logo abaixo da pele, conhecida como gordura subcutânea. Embora essa gordura nos incomode esteticamente, existe um tipo muito mais profundo, escondido e perigoso chamado gordura visceral. A gordura visceral fica apertada em torno dos seus órgãos vitais, como o seu fígado, os seus rins e os seus intestinos. É impossível senti-la ao toque e não a consegue ver diretamente no espelho, mas é precisamente este o tipo de gordura que a ciência liga de forma mais forte a doenças do coração, a diabetes tipo 2 e a diversos problemas metabólicos graves. Podemos imaginar esta gordura profunda como uma fábrica de substâncias tóxicas que liberta inflamação para o seu sangue durante 24 horas por dia. É aqui que o poder dos ovos se torna verdadeiramente medicinal. No estudo da Universidade de Alabama que mencionei anteriormente, o grupo que consumia ovos não apenas perdeu mais gordura de forma geral, eles conseguiram eliminar 22,8% da sua gordura visceral total em apenas 8 semanas. Em comparação, o grupo que não comia ovos e consumia as mesmas calorias perdeu apenas 1%. Isto representa uma diferença de mais de 20 para 1 no combate ao tipo de gordura mais perigoso que existe no corpo humano. Imagine a diferença que isto faz para a longevidade do seu coração e para a saúde do seu pâncreas. Os ovos atacam esta gordura porque ajudam a reduzir a inflamação sistêmica que mantém essa gordura presa aos órgãos. Ao limpar este ambiente interno, os ovos funcionam como um filtro metabólico, permitindo que os seus órgãos funcionem com menos pressão e mais eficiência. Esta redução massiva da gordura invisível é o que realmente transforma a sua idade biológica, fazendo com que o seu corpo funcione como se fosse muitos anos mais jovem. Além de proteger os seus órgãos internos, esta limpeza prepara o terreno para outro benefício crucial, especialmente para quem quer manter a força e o vigor, pois os ovos contêm um nutriente essencial que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que é o combustível principal do seu fígado para processar gorduras. Grande parte da razão pela qual os ovos são tão eficazes para perder a gordura da barriga reside num nutriente que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Chama-se colina. E o seu fígado precisa desesperadamente deste componente para realizar o seu trabalho. Com sucesso, o seu fígado está constantemente a processar gordura, retirando-a das reservas do seu corpo e embalando-a para que possa ser queimada para produzir energia. Mas para fazer esse empacotamento de forma eficiente, o seu fígado necessita de colina. Sem colina suficiente, a gordura fica literalmente presa e acumulada dentro do fígado. Este processo é uma das principais forças que impulsionam a doença do fígado gordo, que é atualmente uma das condições de saúde que mais cresce em Portugal e no mundo inteiro. Os ovos são a fonte individual mais rica de colina que existe no planeta Terra. 4 ovos fornecem cerca de 590 miligramas deste nutriente,
o QEME, do que a quantidade diária total recomendada tanto para homens como para mulheres. A maioria das pessoas não consome nem perto desta quantidade, especialmente aquelas que cometem o erro de comer apenas a clara do ovo. Isto acontece porque a gema é o local onde vive virtualmente toda a colina do ovo. Se consome apenas as claras, está a perder quase todo o benefício. Além disso, está a deixar de fora as gorduras saudáveis, a vitamina D e os nutrientes que tornam os ovos tão eficazes em primeiro lugar. Para os homens que nos estão a ver, outro benefício fundamental que acontece neste período e que poucas pessoas associam ao consumo de ovos, os seus níveis de testosterona começam a melhorar significativamente. O colesterol presente na gema do ovo é a matéria-prima básica que o seu corpo utiliza para construir a testosterona. Quando come ovos inteiros de forma consistente, está a dar ao seu organismo o que ele precisa para manter níveis saudáveis desta hormona vital. Num estudo de 12 semanas onde os homens comeram ovos inteiros ou a mesma quantidade de proteína vinda apenas de claras de ovo, o grupo que comeu o ovo completo teve um aumento 250% maior na testosterona, juntamente com mais força física e níveis mais baixos de gordura corporal. Isto é um fator decisivo para pessoas com mais de 50 anos, porque níveis mais elevados de testosterona ajudam a preservar a massa muscular. Quanto mais músculo tiver, mais calorias o seu corpo queima durante as 24 horas do dia, mesmo enquanto está a dormir profundamente. Falar de músculo leva-nos ao próximo ponto importante. Porque por volta do 3º ao 6º mês, os ovos conseguem fazer algo que a maioria das dietas simplesmente não consegue realizar. Você perde gordura e ganha músculo ao mesmo tempo. Este processo é chamado de recomposição corporal e é o santo graal da perda de peso. Na maioria das dietas, você perde peso na balança. Mas uma grande parte do que está a perder é massa muscular preciosa. Os ovos invertem completamente este cenário negativo. Eles estão carregados com um aminoácido chamado leucina. A leucina funciona como um interruptor de ligar para a síntese de proteína muscular. Este é o processo que o seu corpo usa para reparar e construir tecido muscular novo. Os ovos inteiros desencadeiam uma resposta de construção muscular 40% maior do que as claras sozinhas. Assim, enquanto o peso desce, o seu corpo está silenciosamente a reconstruir-se por baixo da pele, criando uma estrutura muito mais firme e saudável. Agora que já compreende como o seu corpo se transforma ao longo do tempo, quero dar-lhe o roteiro prático para eliminar o máximo de gordura abdominal possível usando os ovos. Primeiro, vamos falar sobre a quantidade ideal. Comer entre 3 a 4 ovos inteiros por dia é o ponto ideal para a maioria das pessoas. Esta quantidade garante que o seu organismo atinge o nível de colina que o seu fígado tanto precisa para trabalhar bem e fornece proteína suficiente para ativar a saciedade plena. É importante referir que comer apenas 2 ovos pode não ser suficiente, dependendo do seu tamanho físico. Para alcançar todos os benefícios metabólicos que discutimos, tente chegar a esse patamar de 3 ou 4 unidades diárias. Para potenciar ainda mais os seus resultados, deve sempre acompanhar os seus ovos com vegetais ricos em fibra. Pense em espinafres, cogumelos, pimentos, cebolas ou brócolos. A combinação de proteína, gordura saudável e fibra cria o sinal mais forte de supressão de fome que o seu cérebro e o seu intestino podem receber. Considere fazer ovos mexidos com cebola ou alhos salteados com espinafres, pois é uma das refeições mais eficazes para queimar gordura que pode preparar na sua própria cozinha. Um detalhe fundamental que tem de memorizar é que deve substituir
o que come atualmente ao pequeno almoço pelos ovos. E não apenas adicioná-los ao que já costuma comer. Se tem o hábito de comer cereais de caixa ou pão branco com manteiga na padaria, troque esses hidratos de carbono por 3 ou 4 ovos e vegetais frescos. Adicionar ovos a um pequeno almoço que já é pesado apenas vai aumentar o consumo desnecessário de calorias e não terá o mesmo efeito. A forma como cozinha os seus ovos também importa muito mais do que imagina. A regra de ouro para sua saúde é cozinhar a clara totalmente, mas proteger a gema para que fique líquida. A clara precisa de ser bem cozinhada para se tornar digerível, pois a proteína do ovo cru é apenas absorvida em cerca de 51% pelo organismo. Ao cozinhar a clara, a absorção dessa proteína sobe para mais de 90%. No entanto, com a gema, acontece exatamente o oposto. Quanto menos cozinhar a gema, mais nutrientes essenciais sobrevivem ao calor, como o ômega 3, a colina e a vitamina D. O calor excessivo na gema cria oxisteróis, que é basicamente colesterol oxidado e danificado. E isso é exatamente o que queremos evitar para proteger as suas artérias. As suas melhores opções na cozinha são os ovos escalfados ou os ovos mal passados, onde a clara está firme, mas a gema permanece líquida. Tente não fritar os ovos com óleos vegetais de baixa qualidade. Prefira usar manteiga de pasto, óleo de abacate ou o nosso excelente azeite extra virgem português, que ajuda a potenciar a queima de gordura de forma saudável. Também deve ter em conta que nem todos os ovos que vê à venda são criados da mesma forma. O tipo de ovo que compra no Pingo Doce, no Continente ou no supermercado da sua zona faz uma diferença real na quantidade de nutrição que o seu corpo recebe. Na base da qualidade estão os ovos de galinhas engaioladas, que são os mais baratos, mas têm os níveis mais baixos de vitaminas e ômega 3. Um degrau acima temos os ovos de galinhas criadas no solo e depois os ovos de galinhas criadas ao ar livre. O salto de qualidade e de saúde torna-se gigante quando escolhe ovos de produção biológica ou ovos de pasto. Estes ovos têm gemas com uma cor laranja muito profunda, o que indica uma concentração muito maior de nutrientes essenciais. Se olhar para a casca do ovo, procure os códigos que começam com o número 0 ou com o número 1. Se tiver a sorte de ter acesso a um mercado municipal ou a uma quinta local. Os ovos caseiros de galinhas, que vivem em total liberdade, são o padrão de ouro que deve procurar para obter os melhores resultados possíveis na sua transformação física. Agora, chegamos ao ponto que prometi abordar no início do vídeo. Mito do colesterol. Durante décadas, fomos ensinados que comer colesterol aumenta o colesterol no sangue e causa doenças cardíacas. Mas a ciência moderna conta uma história muito diferente. O seu fígado produz cerca de 80% do colesterol no seu sangue sozinho. Seu fígado não está a fabricar algo para o matar. Ele está a criar algo essencial para a construção de cada célula dentro de si. Quando consome colesterol através de alimentos como os ovos, o seu fígado deteta isso e ajusta a sua própria produção para baixo. O seu corpo regula-se a si próprio de forma inteligente. Para cerca de 70% das pessoas, comer ovos não tem qualquer efeito significativo nos níveis de colesterol no sangue. Para os outros 30%, os chamados hiperrespondedores. Os ovos podem afetar o LDL, mas aqui está o detalhe técnico que muda tudo. Os ovos aumentam as partículas de LDL grandes e fofas, que são as inofensivas, as partículas pequenas e densas, aquelas que realmente oxidam e danificam as suas artérias. Essas não aumentam com o consumo de ovos.
Um estudo importante, publicado no ano passado, provou que pessoas que comiam 2 ovos por dia viram o seu LDL diminuir, quando mantinham uma dieta baixa em gorduras saturadas más. O verdadeiro culpado do colesterol alto nunca foram os ovos, mas sim os alimentos processados, os fritos e os óleos, vegetais de baixa qualidade. Os ovos foram injustamente culpados por aquilo que os acompanhava no prato nas dietas modernas. As maiores organizações de saúde do mundo já removeram o limite oficial do consumo de colesterol, porque a evidência científica simplesmente não sustenta o medo antigo. Comer 3 a 4 ovos por dia é perfeitamente seguro para a grande maioria da população e pode ser a mudança mais poderosa que pode fazer para queimar de vez a gordura da sua barriga. Os ovos são um dos alimentos mais potentes para perder peso, mas não são o único. No meu outro vídeo, eu revelo os 10 alimentos de pequeno almoço para eliminar a gordura abdominal, incluindo alguns que funcionam ainda melhor quando são combinados com os ovos. Vou deixar o link para esse vídeo aqui mesmo. Clique agora para assistir e descubra como acelerar ainda mais os seus resultados. Espero por si lá.